Gente, por favor, não erra no que eu errei, não erra no que meu pai errou, não erra no que dezenas de empresários erram. Você não pode mais errar nisso. Judá, o que você está me querendo me dizer? Não existe margem de lucro de 100%, de 80%, de 90%. Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu não conheço empresa de comunicação visual até hoje que deu mais do que 42%. Acho que o teto máximo que eu vi de margem líquida foi uma empresa que conseguiu bater 100 mil de faturamento e teve, por exemplo, 42 mil de lucro. Fala incansável, seja bem-vindo a mais um episódio do AfaCast, podcast que ajuda você que é empresário e empresária de comunicação visual e gráfica a deixar de ser um faz-tudo e construir uma empresa que dependa cada vez menos de você. Eu tô rindo já no começo. Tá com cara de triste, né, cara? Dá um sorriso aí, cara. Por que você tá com cara de triste hoje? Eu tô com cara de triste, eu tô feliz. Vamos contar no podcast ou não? Não. Não? Pessoal, muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que está vendo aí no gravado. Eu sou o Judá Donai, CEO aqui da AFACO, embaixador da Feira Future Print, e hoje a gente vai trazer um conteúdo cabuloso aqui que, no final das contas, faturamento é vaidade, lucro é sanidade e o caixa é o rei. Então, quem manda no final das contas é o dinheiro que você tem na conta. Então, como para gerar caixa você precisa de lucro, a gente vai falar sobre como é que funciona? É que na verdade é uma das perguntas que a gente mais recebe aqui na AFACO. Se abrir aqui a caixinha do Instagram o direct do Instagram da AFACO, cara, qual que é a margem de lucro ideal numa empresa de comunicação visual? Até porque quando a gente entra no mercado, né, a gente entra com um conhecimento base, que é sabendo fabricar alguma coisa, só que quando você decide ter uma empresa, você acaba indo pro game do quê? Você precisa vender. E para vender você tem que ter lucro, né? Você tem que no final das contas ter lucro, senão tua empresa não cresce. E esse é um tema legal, cara. Vamos debriefar. Qual que é a primeira pauta? Manda lá, Henrique. Até para tirar aquele sentimento da empresa ficar patinando, né? Então, por exemplo, acho que antes da gente falar de fato qual que é a margem de lucro ideal, eu queria abrir um parênteses. Eu estava conversando agora, Henrique, com uma empresária de Manaus. E ela falou assim, Judá, é igual você falou, igual tua esposa falou sobre a roda gigante. Eu falei, minha esposa falou? Eu falei, onde que você ouviu eu falando disso? Ela, um dia desses na live, você tava com os teus filhos lá, e aí você falou sobre a roda gigante. Você sabe a história da roda gigante? Não sei a história da roda gigante. Teve um dia que a Carla tava indignada. A Carla é minha esposa, minha sócia desde sempre, né? Faz 11 anos que a gente tá junto e sócia nos negócios desde sempre. Aí um dia ela chegou pra mim indignada. Ela falou assim, não é possível que a gente vai continuar nessa roda gigante. Num dia, a gente tá lá, olhando o céu, feliz da vida, daqui a pouco a roda gigante vira, a gente passa a bunda na bosta. E daí ela passa e cresce, daqui a pouco, nossa, tá cheio de dinheiro, vamos comer fora, vamos passear, daqui a pouco, meu Deus do céu, compra miojo. Compra miojo, retroca a marca do iogurte, daqui a pouco, ela falou, amor, eu não aguento mais viver nessa roda gigante. E ela falou, eu me identifiquei muito, porque ela tem uma empresa grande e tudo, mas ela comentou que realmente de estar nessa roda gigante, e é muito real, por não saber sobre o lucro, que é o que a gente vai ensinar hoje. E até antes de falar, então, qual que é a margem de lucro ideal, para você até comparar com a margem de lucro da tua empresa, se você está no caminho certo. Primeiro ponto é entender o que é de fato lucro, né? Porque tem uma confusão muito grande no mercado entre achar que venda, faturamento, lucro acaba sendo tudo meio que a mesma coisa. Até receita, né? Até receita, porque às vezes dentro da contabilidade ainda existe o termo receita junto, que confunde mais a cabeça da gente ainda, né? Porque senão fica naquela, eu vendi um banner desse aqui e tive tantos de lucro. Então não é bem assim a história, né? Que é o pouquinho que a gente vai estar falando hoje, mas não é o foco também. Exato. Mas pensa o seguinte, tá? Hoje, quando você... Primeira coisa que a gente vai gravar assim, lucro é resultado, ponto. Lucro não é precificação, lucro não é margem, lucro não é nada disso. O lucro é resultado. Uma empresa, ela vai ter uma série de receitas, de recebimentos, né? Vai ter dinheiro entrando no caixa e vai ter dinheiro saindo. O que sobrar disso é resultado. Ou é lucro ou é prejuízo, entendeu? Então essa é a primeira coisa que a gente tem que entender. Judá, mas eu peguei aqui, né? Eu vou fazer um serviço que vai dar, sei lá, R$200 de combustível com pedágio e tal, e eu vou jogar 100% de lucro em cima e vou cobrar R$400 do cliente. Judá, isso tá errado? Sim, porque 100% de lucro não existe, né? Você tá jogando uma markup, que a gente chama, você tá jogando uma margem sobre aquele custo. E é tão louco que você vai pegar R$200 de combustível, vai aplicar 100% em cima, que é esse markup, vai pegar 400. Dos 400, quando você for deduzir os valores, você pagou 5% de comissão, R$20 foi para a comissão do vendedor. Aí pagou 5% de imposto, foi mais R$20 para lá. Aí você falou, mas eu tenho aqui um imprevisto que o pedágio subiu. Mas tem tantas outras coisas no meio disso que eu já tirei 240, sobrou 160. Mas não era 100% de lucro? Então, na prática, o lucro ele é um resultado. O que você aplica em cima do seu valor de custo é um markup, o que não quer dizer que é a precificação correta. E isso pode ser até um podcast que a gente pode gravar sobre como
precificar da forma correta. Porque, infelizmente, a gente tem um desse não? Não, gravado não. Então, vamos gravar um desse aí. Ó. Vamos colocar, se vocês quiserem realmente um podcast 47, que seja esse, sobre precificação, a gente vai gravar. Só preciso que você dê um like agora, se inscreve no canal, se de alguma forma hoje esse conteúdo já fez sentido para você no começo, porque, infelizmente, hoje, quando você pega uma empresa de comunicação visual, 99,9%, e eu me incluo nesse percentual, que eu fiquei 4 anos tendo empresa sem nem saber qual que era a minha margem de lucro, tá? Eu não sabia mesmo. E elas não olham para isso. Olha para quê? Venda. E o pior não é olhar para venda, o pior é calcular, pagar contas com venda. Vou te dar um exemplo. Eu tenho um aluno meu que ele tem uma empresa, tem um galpão, 400 metros quadrados, tem acho que há 10 funcionários hoje, né? Fatura aí seus 150, 180 mil por mês. E eles chegaram para mim numa reunião de mentoria, assim, que estava bem no começo, ele falou assim, Judá, a gente tem para essa semana, a gente tem 30 mil para pagar. Aí a gente pegou e colocou a meta de venda de vender 35 mil, para sobrar alguma coisa ainda, né? Eu falei, como assim vender 35 mil para pagar 35 mil de conta? Ele falou, não. Aí travou, né? Deu aquela tela azul assim, tá ligado? Aí eu peguei e falei assim, cara, você tem como chegar hoje pro teu fornecedor e falar assim, ó, seguinte, tá aqui, essa aqui é a ordem de serviço do fulano, eu fechei uma venda de 10 mil e tô te dando a ordem de serviço de pagamento aqui. Por quê? Toda venda que você faz, toda não, né? Mas a maioria das vendas que a gente faz, não entra o dinheiro total da venda naquele momento. Muito pelo contrário, tem muitas empresas, principalmente multinacional, rede de farmácia, postos, grandes empresas, elas trabalham muito o quê? Que pagar até a prefeitura, licitação, elas vão pagar você com 30, 45, 60. Tem, empresas como a Van pagam em 6 meses, sabe? Então, tipo assim, não é porque você vendeu que você recebeu. O que acontece é que dentro daquele período, daquele mês, eu tô recebendo dinheiro. Tô tipo assim, entrou 500 de uma venda que eu fiz mês passado, entrou mais 5 mil de uma venda que eu fiz mês retrasado, entrou uma entrada da venda que eu fiz hoje. Então eu fiz uma venda de 10 mil, entrou 5 mil, isso é o meu faturamento gerencial. Ou seja, é uma receita que eu tive no mês, só que eu vendi 10 mil, entendeu? E pode acontecer do dono da empresa lá que você fechou a venda, o teu cliente, ele falar assim, eu quero uma nota fiscal de 7 mil, da primeira parcela de 2 mil e da entrada. Você emite uma nota de 7? Aí olha que doideira, como é que fica confuso fazer a gestão do teu lucro, porque daí você tem o teu faturamento fiscal, que é a nota fiscal que você emitiu de 7 mil, você tem o faturamento gerencial, que são os 5 mil reais que entraram, e você tem a sua ordem de serviço, que é a sua venda, no valor de 10 mil reais. Então não tem como eu pagar conta com venda. Mas, Judá, com o que eu pago conta? Vamos trazer um pouquinho o conceito do que é custo fixo, tá? O que é o custo fixo? Toda empresa, ela tem contas que ela paga todo mês, independente se vender ou não. Então, o funcionário, você vai pagar independente se vender. O aluguel vai estar pagando aluguel, todo mês, energia, água, luz. E é legal, né? Porque, por exemplo, a luz, ela vai oscilar de um mês para o outro, mas é uma despesa, é um custo que você tem todo mês, né? Exatamente. É uma confusão, tipo, que o pessoal tem é que, mas não paga o mesmo valor, então não é um custo fixo. Exatamente. Mas acaba sendo, né? O fixo é por estar pré-fixado todos os meses que você tem que pagar, independente de vender, né? Tem um conceito um pouquinho mais complexo disso, que são as despesas operacionais e etc, mas não vou entrar nesse ponto. Agora sim, pagar, por exemplo, uma matéria-prima. Comprei adesivo lá, eu comprei lona, paguei um munk para fazer uma elevação, loquei um andaime, eu tive que pagar uma tinta, eu tive que comprar material, tive que pagar um freelance para fazer um serviço, um terceirizado. A comissão do vendedor. A comissão do vendedor, os impostos que você vai pagar sobre o serviço, né? Isso tudo é despesa variável e também conhecida como despesa direta. Por quê? Porque ela está diretamente ligada à venda. Então, eu só vou ter aquela despesa variável se eu fechar alguma venda. Então, o que é legal? O momento que a tua empresa vai ter lucro é um momento onde você pega um montante de contas fixas, aluguel, água, luz, energia, sistema, contador, junta todos eles, deu 10 mil. Aí você tem matéria-prima, fornecedor, freela, terceirizado, imposto, comissão e junta aqui. Quando que tua empresa vai começar a ter lucro? Quando você junta esses dois, imagina que é 10 mil mais 10 mil, vai dar 20 mil reais. Isso daqui, esses 20 mil, ele é o seu ponto de equilíbrio. É o momento onde a sua empresa ela equilibrou as contas. Ela entrou no caixa o dinheiro suficiente para pagar todas as contas. Nesse momento, você tem um ponto de equilíbrio. Aí você fala assim, beleza, Judá, mas esses 20 mil que eu paguei, eu vendi quanto? Aí depende. Pode ser que no mês que você recebeu só 20 mil reais, você vendeu 40.
Só que você vendeu 40 mil jogando um monte de prazo para frente. Essa é a diferença brutal entre você ter a venda e a receita, o faturamento. O faturamento é o que você tem que controlar mais do que tudo, porque é o faturamento que faz você gerar caixa. Até porque, às vezes, num mês de baixa de vendas, assim, quem segura as contas são as vendas dos outros meses que estão entrando pingadinho ali todo mês. Exatamente. E é muito doido, né? Porque você não pode fazer gestão e tomar decisão de uma empresa de comunicação visual com as vendas e faturamento de um mês. Você tem que fazer uma análise no mínimo de 3 meses. Tu entende? Senão você tá lascado, porque daí num mês que teve um pico gigantesco de faturamento, você fala, nossa, minha empresa tá dando 40% de lucro, vou investir adoidado. Você vai ver um outro mês, você tomou 10 negativo. Só que 10 negativo com 40 positivo, opa, nós temos aí 30, dá 15% ao mês. Você entendeu? E a pessoa, aí entra um pouco da conversa do lucro. O que acontece? Eu fui lá nessa empresa que 10 mil é custo fixo, 10 mil é variável, tá? E eu faturei 30 mil reais dentro do mês. Quanto que eu tive de lucro? 10 mil reais. Porque entrou 30 mil na minha conta, eu paguei 10 mil de fixo, paguei 10 mil de variável, aí sim, lembra do resultado? Então, entrou 30 mil no caixa, 10 mil é lucro. O que eu quero dizer para você? Se você hoje está olhando o lucro nessa margem que se aplica em cima do seu custo, isso está errado, isso é markup. Matamos isso daí. Segundo, a questão do custo fixo e do variável. A soma dos dois é o seu ponto de equilíbrio. É o momento onde a sua empresa pagou todas as contas. Dali para frente, o que entrar no caixa não é nem o que vender. Porque se eu vender mais 10 mil... aumenta o variável. O variável, eu vou ter que pagar mais matéria-prima, tem mais hora de funcionário. Então, não é vender mais que vai dar mais lucro. Que sempre foi minha confusão, né? Imagina eu lá, eu cresci dentro da comunicação visual, né? Para quem está chegando agora, talvez assistindo pela primeira vez, a empresa da minha família tem 38 anos de mercado. Então eu cresci com meu pai ensinando eu a vender, certo? Eu nunca fui lá, pai, o que é lucro da empresa? O que é fluxo de caixa? Meu pai estava fazendo permuta para pagar minha escola, para pagar minhas roupas, minha e dos meus irmãos, e tava tudo certo, tava bem preocupado. No máximo eu ia lá pegar uns adesivos para fazer uns recortes e vender na escola, entendeu? Que eu já vendia. Mas na prática, a gente aprende muito sobre vender. Tem que bater meta de venda, tem que vender. E você vai para o Instagram da vida, velho, você vai pegar tanta gente falando de vender, que dependendo da sua empresa, do jeito que ela tá funcionando, essa roda gigante de passar a bunda lá embaixo, passar a visão lá em cima legal, isso acontece por você estar vendendo muito. E isso é complexo. Porque aí é louco, né? Porque às vezes você vende muito num mês, realmente. Isso eu tava conversando até com um futuro cliente nosso aí, agora recentemente. E eu tava conversando com ele e ele falou, não, cara, agora eu tô num problema, porque eu vendi muito mês passado, assim, foi coisa linda. Só que a minha produção, ela tá toda gargalada. Não consigo mais produzir. E aí esse mês, como eu não consigo produzir, eu não consigo vender. E aí agora ele tá numa baixa de venda no mês por conta das vendas que ele fez no mês anterior, que a produção não consegue acompanhar aquelas vendas. E o que acontece? Depende. Se essa venda que ele fez grande para 2 meses, ele conseguiu uma entrada suficiente para poder bancar o custo fixo desses 2 meses, ele tá estendendo o fluxo de caixa dele e vai receber o lucro lá no 3º mês quando ele entregar tudo. Agora, se ele não recebeu uma entrada suficiente para aguentar, que daí tá a cagada, né? Aí o cara já errou na precificação. É igual eu aprendi com o Rafael da Roadprint, eu gosto de honrar as pessoas que me ensinam, né? E uma das coisas que eu aprendi foi com ele, foi sobre essa parte. Ele falou assim, Judá, quando o cara erra na precificação, ele queima a largada. Então, assim, se você já errou a precificação, não tem gestão que você faça com pessoas, com treinamento, com tudo que vai recuperar uma precificação errada. Você vai tomar prejuízo. Mas vamos pensar que esse cara aí que você conversou, ele precificou corretamente, tipo, deu tudo certo, cobradinho, beleza, só que ele ferrou a empresa no ciclo financeiro. Por quê? Ele usou a capacidade produtiva toda da empresa para entregar um serviço que precisa ter caixa para segurar as broncas. Imagina que você vendeu para a Van, 180 dias para você receber. Fechou a venda hoje, R$1 milhão para entregar em 2 meses de produção. Quanto que você entrou no caixa? Nada. Qual que é o teu custo fixo? 60 mil. Você tem 120 mil no caixa para segurar a bronca? Não tem. Lascou, quebrou. Ou você vai ter que fazer o quê? Antecipar um lucro, que é o que a Van faz, né? E acaba que o pessoal daí se mete em empréstimo, cheque especial e aí paga juros sobre o que você tá... Ou seja, você vai antecipar um lucro, né? E o problema disso tudo é que, tipo assim, vai sanar, vai conseguir produzir, vai conseguir entregar para a Van, vai conseguir receber, só que é uma corda que vai estourar lá na frente depois e que... Vai estourar na hora que ele estiver pagando os juros e não tiver, às vezes, reembolsado esse capital de giro que ele pegou. E que talvez ele nem vai perceber que tudo isso veio por causa daquela venda de 1 milhão que ele fez para a Van. Que ele ficou feliz da vida. Que ele ficou feliz da vida e que ele fala em todo lugar que vai que eu vendi. Fechei a venda, tô atendendo a Van, né? O cara rota isso em
toda... Eu chegava e falava assim, não, eu atendo a Rocha, que era uma empresa gigantesca lá de Paranaguá, né? Aí eu falava, não, eu atendo a Rocha. Aí eu falei, caramba, mano, eu não vejo dinheiro, velho. É sério, é assustador. Quando você não consegue gerir a parte de lucro da empresa e cuidar de ter meta de faturamento, tanto que aqui, né? Aqui na nossa frente ali tem um painel, tá lá, ó, orçamentos enviados, taxa de conversão, vendas, faturamento, quantidade de pedidos e ticket médio. Tá aqui na nossa frente para olhar mesmo. Por quê? Eu tenho que olhar quanto que entrou no caixa. Porque não adianta eu vender 300 mil reais esse mês e eu entrar a 100, se não pagar as contas. Não adianta você vender 50 mil esse mês se você não tiver o suficiente para pagar todas as suas contas e sobrar dinheiro. Uma das coisas que eu acho que é legal a gente trazer aqui é que assim, ó, Judá, beleza. Qual que é a média, né, de lucro? Para a gente poder entrar nesse tema que a gente trouxe, né, Henrique? Só antes, segura. Manda. Antes da gente falar que é o grande tema aí, mas a gente já vai chegar lá. Só voltando um ponto que você levantou ali atrás antes. Por exemplo, muitas vezes a gente entra nessa do mercado como um todo, né, falar quanto vende, quanto fatura. E, por exemplo, a gente tem mais informações de outras empresas, assim, como a gente tem aqui na Afcom hoje. Consegue observar, por exemplo, tem empresas que faturam 60 mil por mês e tem 18 mil de lucro. Tem empresas que faturam 60 mil por mês e tem 6 mil de lucro. Tem empresas que faturam 60 mil por mês e mal tem lucro, né? Então, querendo ou não, você deu a consultoria lá para uma empresa, a gente tem até o vídeo da Andrea, né? Que de vez em quando a gente tá postando de novo nas mídias. Que ela fala, né? A empresa, ela dava 1,5% de lucro. Agora tá dando 20% de lucro. Então, mesmo que não aumente a venda, você sair de 1,5%... Não, e eles não aumentaram. Assustadoramente, assim, as vendas não. Só que o percentual de margem sobrando na conta que mudou o jogo deles. E você sair de 1,5%, nesse caso da Andrea, para 20% de lucro, é uma diferença absurda, né? Do quanto de dinheiro vai sobrar no final do mês. Eu vou te falar a verdade, assim, ó. Sabe por que a gente não olha para lucro? Porque você tá comprando coisa. Então, tipo assim, você vê que tua empresa tá crescendo. Você comprou uma policorte nova, você comprou uma máquina de solda, parcelou em 10 vezes no cartão. Você foi lá e comprou, fez uma reforma na tua empresa, parcelou em tantas vezes no cartão. Comprou uma 3,20. Você comprou uma máquina nova, você financiou ela até as orbas e tipo, vai pagar 2 máquinas. Eu fazia desse jeito. Quando eu comprei a Plotter, se eu tivesse grana para comprar à vista, ou pelo menos para não fazer um financiamento, tipo, de 70 mil foi para 160, sabe? Tipo, querendo ou não, a gente às vezes não tem o lucro suficiente para investir na empresa, porque a gente não olha para a meta de lucro. E aí, quando você vai comprar alguma coisa, você antecipa um lucro futuro e paga de caro por isso. Porque a lógica do dinheiro é isso. O dinheiro ele tem que sair de você e multiplicar. Então, o dinheiro sai do banco, tem que multiplicar para quem? Para nós? Para o banco? Então, sai 70 mil de lá, quando volta, tem que voltar multiplicado, ainda com a correção para aguentar a bronca da desvalorização do dinheiro. Aí, o que vai acontecer? Quando você vai comprar algo e você tem que usar o dinheiro de outra pessoa, você vai pagar por aquele dinheiro. Tá errado? Não. Eu já fiz empréstimo para investir na empresa, porque eu ia pegar a 3%, mas aplicado na minha empresa eu gerava 7, 8, 9%. Então, não tinha problema, só que esse é o BO. Isso, eu não vou nem entrar no mérito, tá? Mas você vai estudar caras gigantes do mercado imobiliário, é isso que eles fazem. Ele pega, por exemplo, um imóvel que ele tem, ele consegue um empréstimo de taxa assustadoramente baixa, de tipo 1,2%, e na alavancagem ele pega esse dinheiro, constrói outra casa, nessa construção de outro imóvel, ele valoriza, duplica, triplica o dinheiro na construção, coloca para alugar e às vezes usa essa outra casa e vai fazendo dívidas de alavancagem. Eu não vou falar para você que você tem que fazer isso, só estou contando que assim... Porque é arriscado também. É arriscado, é entender o dinheiro, é entender o fluxo do dinheiro. Na nossa empresa de comunicação visual, qual que é o fluxo real dessa questão do lucro? Você tem que olhar o quanto você vende? Sim. Mas você tem que olhar o quanto você entra de dinheiro no caixa e você tem que semana a semana saber qual é o seu custo fixo e o variável que tem para pagar na semana. Porque se você só trabalhar olhando os boletos a pagar, não quer dizer que você não vai parar de investir, sabia? Aí você fala assim, pô, Judá, então se o cara pagar só os boletos que estão vencendo, ele não vai investir? Vai. Porque na maioria das vezes no meio desses boletos tem um boleto de uma máquina, tem um boleto de um empréstimo que foi usado o dinheiro para poder financiar uma reforma. Porque vai ter, por exemplo, uma parcela de um computador que você comprou, que vai estar lá no meio também para poder estar sendo pago, que é um investimento que você fez na empresa. Ah, comprou um computador desse, beleza, vai lá, você tem 5 vezes de R$1.000. Aí você tem um boletinho de R$1.000 que você está pagando, que é um investimento. Então, de alguma forma, é uma furadeira, né? A furadeira, mas qualquer coisa que você comprar para a empresa, você está investindo. Então, não quer dizer que você não está investindo só porque você está pagando as contas. Quer dizer que você não está vendo para onde está indo o lucro. Porque no momento que, é bem simples, né? Nessa empresa que faturou, né, tem um custo fixo de 10 mil e tem um variável de 10 mil, juntou os dois 20. Faturou 30, quanto que ela pode investir? 10, entendeu? Que é o lucro da empresa. E aí, como gastar esse lucro, isso aí a gente pode até falar no final. Mas então vamos para a parte
o pessoal mais está aguardando aqui. Cara, qual que é a margem de lucro, primeiro, média do mercado? Qual que é uma média que tem na comunicação visual de margem de lucro? Eu acho que mais legal do que a gente falar qual é a margem média de lucro no mercado é a gente entender que existem algumas variáveis nesse meio do caminho, tá? Tem muita gente que diz, vai entrar em decoração porque decoração é muito lucrativo, vende um metro quadrado mais caro e não sei o quê. Concordo, tá? Existem mercados e mercados. Só que tem mercados que são lucrativos pra caramba. Tá aqui um exemplo de uma caneca dessa. Tá aqui um produto altamente lucrativo. Certo? Eu vou pagar R$15, vou ter incluindo o processo tudo aqui, não dá R$5 de custo e eu posso vender a 110, 120, dependendo do ambiente que eu estiver vendendo. Se eu for vender essa caneca na porta, por exemplo, se eu tiver a caneca vazia, sem nada, né, aqui desenhado, e eu vender a caneca, eu sou um revendedor, eu vou ter uma margem menor. Mas vamos pensar assim, aqui na comunicação visual a gente compra uma matéria-prima, né, a gente manipula ela e transforma num produto. Então isso aqui é um produto da Afacon. Aí beleza, essa caneca aqui, quando eu vendo ela, eu tenho uma margem de contribuição, que isso é complexo também, mas a margem de contribuição, o quanto você tira de cada venda, quanto que sobra de cada venda, tirando as variáveis. E que ajuda a pagar as contas. Né? Então vamos pensar assim, para não ficar muito complexo, quando eu fecho uma venda de uma caneca dessa, de R$50, e ela me custou 20 entre material, a própria mão de obra da pessoa e etc., ele vai me custar R$20, uma margem de contribuição de 30. Que não é o lucro, né? Que não é o lucro ainda. O erro comum é achar que esses 30 é o lucro. Esse é o principal erro. Eu fechei uma venda de 1.500 é material, R$500 de lucro. Então tive 100%. Qual que é a lógica? 100% é uma amostra disso daqui. Não tem como eu ter 100% de lucro. Isso não existe. Por que não existe, Judá? Porque toda e qualquer venda existe algum custo. É impossível você não ter nenhum tipo de custo. Judá, mas eu só paguei 10 centavos no chiclete e vendi ele por R$100. 10 centavos foi sua variável. Os outros R$ 99,90 são sua margem de contribuição que você vai pegar dessa venda do chiclete de 10 centavos para pagar o custo fixo, que é pagar o seu salário, pagar o salário de alguém, entendeu? Então, quando você está fechando uma venda de comunicação visual, fechei uma fachada de R$10.000. Quanto que custou de material, imposto, comissão, tal? Custou R$4.000. O que é os outros 6.000? Margem de contribuição. É o quanto da venda eu consigo tirar daqui para depositar numa caixinha que é para pagar o meu custo fixo. Tá? Então isso que é legal entender. Pagou o custo fixo, o que vai sobrar? Lucro. Tá? Então vamos pensar assim. Vou dar um exemplo, mais um exemplo financeiro mesmo para a gente ir tangibilizando aqui. Né? Você tem uma venda de R$100.000. Dessa venda, desse total de vendas, desse montante de R$100.000, você tem imposto, comissão, matéria-prima, fornecedor, freela, terceirizado, R$40.000. Quanto que sobrou? 60. Esses R$60.000 que sobrou, ele é sua margem de contribuição. Ou seja, ele é o lucro? Não. Ele é o dinheiro limpo? Não. Porque você tem que pagar o quê? O custo fixo, aluguel, água, luz, funcionário, contador e etc. Aí vamos dizer que para pagar todas essas contas do custo fixo dá mais R$50.000. Então você dos 100 mil tirou, não é nem vendeu, né? Que você vendeu 100 mil, você tem que ter recebido os 100 mil, né? Então vamos mudar aqui, né? Você recebeu R$100.000 no mês, pagou 40 mil de variável, sobrou 60. Dos 60, 50 mil é para o custo fixo. Quanto que essa empresa teve de lucro? 10 mil nesse mês. Aí, mas tá, esse percentual, qual que é o percentual de lucro dessa empresa? Não é 100%. Não é 100%. Por quê? Porque dos 100% que ela recebeu, que era os 100 mil, saiu 40% para pagar o variável, saiu 50% para pagar o fixo, sobrou 10%. A margem de lucro líquida dela foi de 10%. Então, assim, Judá, qual que é a margem de lucro ideal? 10% é um lucro bom? Gente, por favor, não erra no que eu errei, não erra no que meu pai errou, não erra no que dezenas de empresários erram. Você não pode mais errar nisso. Judá, o que você está me querendo me dizer? Não existe margem de lucro de 100%, de 80%, de 90%. Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu não conheço empresa de comunicação visual até hoje que deu mais do que 42%. Acho que o teto máximo que eu vi de margem líquida foi uma empresa que conseguiu bater 100 mil de faturamento e teve 400, por exemplo, 42 mil de lucro. Máximo, mas não é comum. É totalmente atípico. Geralmente, Henrique, que mercado que tem mais margem de lucro? Os nichos de mercado. Nicho é tipo uma área, né? Então, por exemplo, envelopamento é um nicho, malharia é um nicho, estamparia, serralheria. Na verdade, não serralheria em si, né? Tipo, não seja ser um nicho, né? Mas, por exemplo, assim, estruturas metálicas seria um nicho, entendeu? Sim. Daí, tipo assim, a parte de brindes é um nicho, entendeu? Então, esses nichos de mercado, por exemplo, decoração, envelopamento, eventos, tem nichos diferentes que têm margens de lucro diferentes. E por que tem margens diferentes? Porque depende o que aquele mercado
mercado está acostumado a pagar. Então você vai pegar, por exemplo, um mercado de luxo, cara, uma pessoa que está comprando um produto de comunicação visual para colocar dentro de uma loja que você vende produtos de alto valor, você não tem problema de pegar e investir também, porque a própria venda do produto dele, eu estava vendo um vídeo esses dias, sabe quanto que custa para produzir a mesma Ferrari que custa 5 milhões de reais? Tem ideia quanto custaria para você fazer uma Ferrari igualzinha? Não, mas não é muito alto, não. Tem um chute? Não. O chute pode ser qualquer um, pô. JP, qual que é o chute? Quanto você acha que custa para fazer uma Ferrari de 5 milhões? Não dá tudo isso. Quanto você acha que é? 50 mil chutando... Quanto? 50 mil, talvez? Cala a boca, Henrique. 5 mil, 50 mil. Vamos comprar umas Ferrari amanhã, velho? Não comprar, produzir? Produzir umas Ferrari amanhã, então vamos começar amanhã, pô. Não, 50 mil não. 600 mil reais. Com 600 mil reais você faz uma Ferrari. O que tem por trás disso? História, marca, legado, branding, tudo que foi criado lá para trás, na parte, por exemplo, da própria Fórmula 1. A chancela principal que tem da Ferrari é a chancela da Fórmula 1, da empresa que ganhou a maior parte dos títulos durante um determinado período. Isso fez contar uma história diferente sobre aquele produto, entendeu? Como 50 mil você forçou a amizade, né? Não, mas o custo de produção 1%, cara, 1%. Não tem como, Henrique. Tem. Ele é otimista, né? Otimista, né? É muito drástico um cara falar 2 milhões e meio, outro cara falar 50 mil, velho. Mas 600 mil reais. O que você quer dizer para mim, Judá? Quero te dizer que quando você está num nicho específico, você tem margens assustadoramente diferentes. Aí você pega, por exemplo, um carro de popular que é vendido hoje por 80 mil reais. Você acha que proporcionalmente ele custa o mesmo tanto? Aí entra na conta do JP lá. Aí custa 40% para você fabricar um carro daquele. Tu entende? Às vezes até mais do que isso. Por quê? Porque daí eles ganham no quê? A escala. O que é a escala, Henrique? É você vender mais vezes o mesmo produto para mais gente diferente. O que vende mais, Ferrari ou Gol? Golzinho. Golzinho vende mais. Então, às vezes eu ganho o mesmo tanto na venda de uma Ferrari, eu ganho dentro da venda do Gol, porque eu vendo na escala. É a mesma coisa na comunicação visual. Você vai ter nichos de mercado que é assim, ó, nós estamos aqui em Navegantes, certo? Navegantes, tem o porto ali de Itajaí, tem Balneário Camboriú e tal, mas vamos falar Navegantes. Navegantes tem 100 mil habitantes. A gente consegue, vamos pensar que o nicho de evento corporativo é um nicho que dá muito dinheiro, tá? Porque você consegue vender com valor agregado, se você tem máquinas rápidas, você entrega rápido, você tem uma margem melhor, porque os caras pagam rápido porque precisa rápido, então eles já sabem do desespero. Uma pergunta, a gente pode entrar nesse nicho aqui em Navegantes? Dá para atender evento corporativo? Dá. Vai ser lucrativo? De certa forma. Lucrativo vai. Depende se a gente conseguir acertar a veia, né? Agregar valor, um valor saudável, a gente vai ter uma margem de lucro boa nessas vendas. Agora, a gente consegue escalar isso? Quantos eventos corporativos tem por mês em Navegantes? Você tem ideia? Por mês? Eu chutaria uns 5. Nem sei se tem tudo isso. Tipo assim, provavelmente... Eventos corporativos pensando em mais de uma empresa fazendo um evento. Assim. Ou enfim, ter algum evento que vai ter lá 100, 150 pessoas pagantes para ir lá fazer alguma coisa. Então não tem. Isso, mesmo que seja um nicho altamente lucrativo, a gente não tem margem para entrar nisso. Agora vamos para um outro exemplo, tá? Decoração. Quadros, móveis, né? Móveis, por exemplo, para casa e papéis de parede. E elementos de comunicação visual, brises, entendeu? O letreiro LEDzinho que tem pessoal que gosta de ter em casa também. Plaquinha para churrasqueira. Vamos pensar assim, na parte atender a pessoa física, certo? Tábua personalizada, fiquei sabendo. Tábua personalizada no laser lá que a galera faz também, né? Então assim, pensa em todos esses produtos que dá para você vender para casa da pessoa. Navegantes tem uma renda per capita, que é uma renda por pessoa, né? Muito maior do que da maioria de outras cidades. O nosso estado é um estado muito rico, o litoral de Santa Catarina é muito rico. Então as pessoas têm uma renda mensal maior do que a média, por exemplo, de uma outra região do país. O que eu quero dizer com isso? Você consegue vender produtos de decoração aqui em escala. Além de ser uma linha que é geralmente mais valorizada, porque a pessoa coloca na casa dela e tal, né? Um quadro, um papel de parede, por exemplo, ou enfim, qualquer um desses segmentos assim na parte de decoração, produtos mesmo que a pessoa vai comprar para casa dela, ela paga mais caro. E aqui tem pouco ou tem muito? Tem bastante. Não é igual Balneário Camboriú, não é igual São Paulo, mas a gente está aqui mais dentro da realidade da maioria das empresas de comunicação visual, que é uma cidade menor, que tem um volume menor de pessoas, menos eventos, menos comércios, menos empresas.
A gente tem uma avenida para ser o centro da cidade. Quantos quilômetros tem aqui? 2? Nem isso. Ah, essa avenida aqui? É. Não, nem deve dar 2. Então, é uma avenida de 1,5 km que é o centro da cidade. Acabou a cidade. Andou aqui, acabou o centro. Não tem loja para outro lugar. Tem um pouquinho de loja perdida. Então, a gente não tem um volume gigantesco para escalar e montar uma empresa de R$500 mil de faturamento por mês aqui. Mas dá para ter uma empresa com lucro. Dá para ter uma empresa com uma operação menor, com uma margem de lucro boa. E talvez com resultado de lucro maior do que muita empresa que fatura R$500 mil que não assim, ó, quando você está numa empresa, o que vai fazer a sua empresa ser mais lucrativa? Para responder isso, tá? A quantidade de serviço, porque assim, lucro tem 2 pontos. Primeiro, o valor final em lucro e o percentual em lucro, tá? Então isso aqui a gente tem que separar. Qual que é o teu percentual de lucro? 50%. Quanto você vende por mês? 10 mil. 5 mil não paga minhas contas, não quero um negócio que me gere 5 mil de lucro por mês. Mesmo tendo uma margem de lucro linda! Nossa, 50% de margem é possível? Até, entendeu? Não é tipo, na comunicação visual eu nunca vi uma empresa com 50% de lucro. O teto que eu vi acho que foi 42 e eu lembro até a empresa que é. Mas geralmente o que a gente vê são empresas com 25, 18, 17... 28, essa é uma média, tá? Vai variar bastante do que eu vou explicar agora. Então, separando primeiro, as empresas têm a margem de lucro, que é um percentual, e tem um valor de lucro. O que você prefere? 100 mil de lucro ou 10 mil de lucro? 100 mil de lucro. Beleza. E se o 100 mil for 2%? Tá ótimo. Você entendeu? Esse é o game. Mas se for 50% da empresa que dá 10 mil, que ela faturou 20 mil. Prefiro ficar com 2% ainda. Tu entende? Então assim... assustadoramente mais baixo, né? 2%. Mas é 100 mil de lucro, porque você vai poder investir mais no seu patrimônio pessoal, você vai ter uma distribuição de lucro no ano melhor, você vai poder investir mais na sua própria empresa. Às vezes não muito, porque 2% é um percentual baixo para nós, mas para um mercado, para um posto de combustível é muito bom, porque ele ganha na escala. Ah, tem problema, 0,8% no litro do combustível? Você entendeu? É uma lógica diferente. Você vai olhar na última linha qual que é a margem de lucro do cara. Horrível. Qual que é o lucro real? Assustador. O supermercado não tem problema em botar 50% do erro, como que a gente acha, de margem de lucro em cima de um produto, né? Não, eles botam muito menos, na verdade. Hoje, se você pegar, por exemplo, dentro de um supermercado, produtos como cerveja, entendeu? Carvão, são produtos que não têm geralmente margem. Porque onde que eles ganham margem? Na carne. A carne é o principal produto que tem uma maior margem. Não é que tem maior margem de lucro, né? Ela tem uma maior margem de contribuição, então ela contribui mais rápido para fazer a empresa ter retorno sobre aquela venda. Então eu atraio, cara, por exemplo, por que eu baixo o preço o dia da fruta e da verdura? Para eu trazer a galera para dentro através de fruta e verdura para comprar várias outras coisas que vão estar com o preço acima. Ajudar, mas eu só compro a fruta e verduras. Entenda que você é exceção, né? Você é exceção, é tipo isso. 5 mil pessoas vão passar pelo mercado. Exatamente, e vão aproveitar aquele momento para fazer uma compra já. Então, na tua empresa de comunicação visual, o que é legal você entender? Diferença de margem para valor. O que eu tenho que buscar, ajudar? Você tem que buscar o equilíbrio entre as duas. Eu vou te dar um insight, tá? A gente hoje tem 3.600 alunos, vamos chutar por aí, e a gente acompanha mensalmente mais de 40 empresas. Essas empresas que a gente acompanha, a gente tem uma média do que elas têm tido de lucro, tá? Que são números que eu posso falar para você. Só que em contrapartida disso, a gente conversa com dezenas e dezenas de empresas e a média no mercado hoje é entre 15% e 25% de lucro. Então, se a tua empresa está com abaixo de 15%, você já tem que abrir o radar. Se você está acima de 25%, você está muito saudável. Tá? Então, o que eu quero trazer para você? Dentro dos 25% de lucro dessa empresa, provavelmente tem produto que está dando 15% e tem produto que está dando 35%. Aonde que você vai crescer? No de 35%. Não sei. Ou na escala do de 15%. Exatamente, matou a charada. Porque aquele erro até do pessoal, tipo assim, vou entrar no ACM porque o ACM dá mais lucro. Porque eu vendo mais caro, não pago tão caro, vendo mais caro, dá mais lucro. É, tipo isso. Mas aí você barra, por exemplo, quantas fachadas de ACM você consegue vender por mês na tua região? Né? Quanto você consegue entregar. Quanto você consegue entregar, quanto você consegue produzir. Exatamente. Você tem mão de obra, você não vai ter que pagar mais caro da mão de obra e aumentar teu custo fixo também. Você não vai ter que talvez ter uma estrutura física maior. E aumentar o aluguel, né? É um exemplo simples, cara. Quer vender 100 mil de fachada? Você vai ter que ter uma estrutura X. Quer vender 100 mil de adesivo? Aumenta o turno da máquina. Simples assim. Aumenta o turno da máquina e coloca mais uma mesa de acabamento. E coloca frilas para fazer acabamento. Então existe essa diferença gigante entre você buscar um produto que dê mais lucro em questão de valor e em questão de percentual e cruzar essa informação com: dá para eu escalar isso daqui na minha cidade? Tem como eu pegar hoje, por exemplo, o banner roll-up?
né? Eu não sei quantas empresas comprariam um banner roll-up desse. De verdade, eu não sei quantas empresas hoje, aqui em Santa Catarina, em Navegantes, teriam linha para isso. Só que você vai ver, tem bandeira, wind flag? Tem. Cara, wind banner, wind flag, né? Enfim, tem adoidado aqui em Navegantes, adoidado. Só que assim, ó, da mesma forma que tem um monte de gente comprando, tem um monte de gente oferecendo. Então, mesmo sendo um nicho que tem muita escala, tem uma concorrência muito alta, e junto com a escala, baixa o preço, por conta da oferta e demanda. E aí, junto com isso, acontece uma guerra de preço, que daí você fica com um produto que tem escala, mas não tem margem. Judá, ferrou minha vida, não tem nenhum caminho para seguir. Olhar os números da empresa. Tá? O que eu hoje sento com... Judá, eu quero expandir o meu negócio, quero crescer. O que eu preciso fazer? Vou olhar teus números. Tem muita coisa dando certo já na empresa que o cara ainda não sabe, né? Exato. Não sabe que tá dando certo. E para saber se tá dando certo, você precisa, cara, ter dados registrados. O que mudou para mim, dentro da minha empresa, da minha forma de gestão de comunicação visual, e até o que eu ensino hoje para os alunos, Henrique, é focar em registrar os dados. Por quê? Primeiro a gente registra os números, porque a sua empresa ela já está girando. Primeiro registra, depois analisa e depois toma uma decisão. O que você precisa aprender, por favor, junto comigo aqui, ó. Eu já fiz muita cagada de não olhar a meta de lucro da empresa. Se você não tiver uma meta de lucro, você está investindo de olhos fechados. Aí você fala assim, Judá, mas beleza, eu não olho para o lucro, minha empresa cresceu, eu comprei terreno, eu construí o galpão, eu comprei máquina, nananana. Só minha pergunta é, você dá conta hoje de andar com o seu carro com 2 tiras de fita isolante em cima do combustível? Você dá conta? Já fez esse teste ou não? Se você pegar a fita isolante e no painel da sua moto ou do seu carro e colocar em cima do combustível, como é que você vai viver? Reflete a pira. Você foi lá e tampou o indicador da sua moto. Entendi. Sacou? Entendi. Você vai ficar andando às cegas. O que você vai fazer? A cada 10 km você para o carro. Vai parar para abastecer. Aí daqui a pouco vai acontecer. Não, mas já encheu, moço. Então tá bom. Aí você vai andar, fala, pô, mas eu acho que eu já andei. Daí você vai buscar um outro indicador. Aí você vai olhar, peraí, deixa eu ver quantos que eu tô andando aqui. Tampa a quilometragem. Quantos quilômetros você andou? Você tá ferrado, velho. Você vai ficar andando às cegas, parando de tempo em tempo, gastando tempo a mais do que deveria e colocando mais recurso de combustível onde não deveria. Por quê? Por não olhar o indicador. Que indicador você está falando, Judá? Lucro. Judá, quero começar a organizar minha empresa. Primeiro passo, vai descobrir a última linha. Vai descobrir se a sua empresa está dando lucro ou não. Beleza, Judá, mas eu estou investindo um monte. Todo investimento que você faz é resultado de lucro numa empresa. Nenhuma empresa cresce se não gerar lucro. Porque quando eu pago o custo fixo, paguei funcionário, aluguel, água, luz, beleza. Paguei variável, imposto, matéria-prima, fornecedor, freela. Preciso contratar um funcionário novo. Vou contratar você. Beleza, vem cá. O que você precisa? Uma cadeira, 800 conto. Uma mesa, 300 reais. Um computador, 2 mil reais. Pronto, eu tenho que tirar 3 mil e poucos reais do meu bolso. Da onde? Do custo fixo? Vou tirar do variável? Não, eu tenho que tirar do lucro. Daí tua empresa não dá lucro. Você vai lá e faz o quê? Antecipa um lucro futuro. Pá, compra no cartão de crédito em 10 vezes. Tá errado? Não. Se esses teus 3.300 reais que você está investindo, você tiver retorno desse investimento, porque você colocou um vendedor, aumentou a capacidade produtiva, né? Desculpa, colocou um vendedor, começa a aumentar o volume de vendas, vai aumentar a sua margem. Você colocou uma pessoa no acabamento, você vai conseguir produzir mais rápido, você vai conseguir produzir mais e vai aumentar o faturamento. Só que a empresa cresce com lucro investido. Ponto. Tá? Eu não sei se eu consegui responder realmente, mas a média do mercado é 15 a 25. Está abaixo de 15, liga o alerta. Está acima de 25, vai descobrir o que está acontecendo também. Tá? Não é porque você está com um lucro bom, quer dizer que se você está com 25, você pode olhar lá, porque às vezes nesse momento não é aumentar as vendas, mas é aumentar a venda do produto que tem escala e que vai te manter uma margem legal. Ou às vezes esse 25 você está fazendo a conta errada, né? Então... Ou às vezes você está fazendo a conta errada. Eu vou dar um exemplo de um cliente aqui de Itapema. Eu fui dar uma consultoria para ele e ele mostrou para mim assim, os números da empresa e eu fiquei assustado. Porque o modelo de negócio dele não era escalável, ou seja, não dava para ter aquela empresa, a empresa faturava uns 80 mil, só que tinha acho que 37% de lucro. Aí eu falei, caraca, velho, eu não tinha visto uma empresa com 37% de lucro líquido. Daí eu falei, me explica teu modelo de negócio, que cara, eu quero ouvir, né? Quero aprender, quero conhecer. E aí tô engraçado, que eu falando isso aqui, o cara que vai falar, eu tenho 80%, deixa eu falar com o Judá, né? Mas não tem esses 80%, tá? Mas o que vai acontecer? Você vai chegar, eu cheguei para ele e perguntei. Aí eu comecei a ver que o modelo dele, Henrique, não era replicável. Por que não era replicável? Porque tinham vários outros fatores junto no jogo ali que dependia, por exemplo, de estar no mesmo ambiente, com o mesmo perfil de cliente, vendendo o mesmo tipo de produto. E eu falei, cara, é o seguinte, você quer virar faixa preta? Ele falou, quero. Eu falei, você não vai conseguir virar faixa preta com essa empresa. Faixa preta é o faturamento de mais de 500 mil reais por mês, numa margem de 37.
tá? Eu falei, você não vai conseguir. O que você tem que buscar? Você tem que buscar replicar o seu modelo de negócio. Então, coloque uma empresa dessa em Porto de Galinhas, coloque uma empresa dessa em Balneário Camboriú, coloque uma empresa dessa em Tubarão, coloque uma empresa dessa em Torres, coloque uma empresa nesse modelo de negócio em outros litorais, porque o modelo de negócio dele era legal, coloca isso em outros litorais pelo Brasil. Você tendo 15 empresas dessas, você vai ter um faturamento aí de, por exemplo, R$800 mil por mês, numa margem dessa daí que você replicou. Aí ele... sabe? Então não era necessariamente aumentar a empresa dele, era abrir mais unidades com aquele modelo de negócio. Ah, Judá, começa a fazer ACM? Não. Faço serralheria? Não. Faço letra caixa? Não. Foca nesse teu modelo de negócio e replicar. Porque ele trabalhava com uma restrição de grupo de produto, oferecendo serviço. Quanto mais a sua empresa, anota isso daí, é um código muito forte sobre a comunicação visual. Quanto mais a sua empresa oferecer serviço junto com o produto, maior vai ser a margem, menor vai ser a escala. Maior vai ser sua margem, maior a dor de cabeça para achar mão de obra. O que eu estou querendo dizer? Quer instalar? Quer remover? Quer entregar? Quer fazer o serviço mesmo? Não tem problema. Só entenda que quanto mais envolver mão de obra, mais margem você tem, mais dor de cabeça com funcionário, com mão de obra qualificada, com treinamento, você vai se incomodar. Vai se incomodar não, né? Faz parte do jogo, né? Ontem eu estava conversando com um empresário que ele tem 70 funcionários na linha de produção e 30 terceirizados instalando. Ele tem 30 pessoas trabalhando, instalando tudo PJ para ele, é o serviço de fachada, letreiro, letra caixa, PDV, visual merchandising. Tá errado? Não. Só foi buscar gente para ajuda, para organizar a gestão, porque hoje nem ele sabe quanto que está acontecendo de resultado dessa empresa. É um padrão, né? Até algumas grandes empresas agora estão buscando essa alternativa, né? De buscar terceirizados para instalação, e alguns terceirizados atendem mais de uma empresa também. Sim, até na verdade a gente tem alunos hoje que eles são empresas só de prestação de serviço. Ele contratou a AFACOM para organizar a parte de gestão, só que ele é um prestador de serviço. De comunicação visual. De comunicação visual. Ele é instalador, ele é removedor, ele faz exatamente esse trabalho. Por quê? Porque as empresas começaram a enxergar um padrão. Cara, ontem eu vi um negócio engraçado. O cara falou assim, Judá, parecia o cara do Narcóticos Anônimos, assim, sabe? Ele olhou para mim e falou assim, Judá, faz mais de um ano que eu parei com fachadas. Que eu saí dessa vida, que eu abandonei esse vício de fazer fachadas de ACM. Agora eu durmo mais, agora eu tenho mais paz, menos funcionários e vejo mais dinheiro. Ele tá errado? Não. Talvez o modelo de negócio que ele estava executando estava dando essa dor de cabeça, entendeu? Mas a gente começa a ver um padrão nas empresas que tem um modelo de negócio ali trabalhando mais com impressão digital, porque tem mais escala e além de ter mais escala, tem mais recorrência, porque uma pessoa que compra um material promocional, ela compra mais vezes no ano. Uma pessoa que compra uma fachada, ela compra uma a cada 3, 4, 5, 10 anos talvez. Entende? Então é um nicho que ele te dá mais recorrência, mais previsibilidade e tem uma margem maior. Principalmente você tem menos dor de cabeça. Tanto que você vai ter uma máquina uma impressora UV flatbed e vai ter uma mesa de corte, você substitui 8 a 10 funcionários da linha de produção para produzir, entregar e faturar o mesmo tanto. É assustador, tá? Mas assim, entra naquele modelo que eu falei. Quer ter mais margem de lucro? Você vai acabar precisando ter mais prestação de serviço. Agora, no momento que a tua empresa passa de patamar, você que fala, Judá, eu quero uma empresa que fatura R$300 mil por mês e eu quero ter uma margem de 25, aí você tem que buscar escala, entendeu? Você tem que buscar produtos que você não envolva tanta mão de obra, porque daí teu custo fixo fica menor, a variável é menor, sua margem de lucro vai ser maior também. Eu estava conversando também, só para a gente trazer para esse encerramento, um modelo, por exemplo, nós temos um futuro cliente, ele vai fechar com certeza, ele vai ser nosso analista em breve, e o modelo de negócio dele, ele tem 8 plotters produzindo etiqueta, adesivo para escola, material escolar. Então ele é faixa marrom, ele fatura ali de 200 a 500 mil por mês, produzindo isso com 8 plotters num escritório lá. Tem uma salinha, numa sala só tem 8 plotters, não trabalha com semi, não trabalha com mais nada. Só impressão digital. Só impressão digital de adesivinho, de Ele escola, pegou um nicho de mercado escalável, recorrente. É o game. Tem margem? Às vezes a margem é menor. Tu entendeu? Só que mesmo sendo uma margem menor, tem escala muito grande. Daí o cara fala assim, pô, beleza. Se eu trabalhar aqui com brindes, eu vou conseguir, né? Vou voltar no exemplo lá da caneca. Tem problema você ter um produto como esse, que ele nos dá uma margem assustadoramente alta de lucro? Não. Só que a minha pergunta é, na sua cidade, na sua região, como que faz para você escalar a venda disso?
lança uma marca. Quer ver um exemplo bem doido? Bosta na lata. Já viu? Já. Bosta na lata. O cara escalou uma parada assustadora. Tipo assim, ele pegou e eu fico olhando sempre pra embalagem daquilo. Porque é uma embalagem bonita, né? É bonitinho. Pra quem não sabe, pesquisa depois aí bosta na lata que você vai entender o que eu tô falando aqui. Mas o cara montou uma embalagem que tem um valor agregado absurdo. Por que o cara de comunicação visual ele não pode criar um produto como uma caneca que tenha... Vamos pensar assim, aqui ó, Galpão, Plotter, Munch em comunicação visual. Eu poderia vender isso daqui e junto com isso daqui eu mandar 3 aulas de como vender, como produzir e a lista dos principais fornecedores de caneca do Brasil. Por quanto que eu vou vender essa caneca da AFACO? Muito mais caro do que só uma caneca. Eu não vou vender por R$45 nem ferrando. Eu vou cobrar uns R$120. E vai ter gente adoidado querendo comprar. Por quê? Porque eu criei uma oferta dentro de um produto. Eu agreguei valor. Você vai numa loja, por exemplo, de lembranças de viagem. Você chega lá, uma caneca como essa. Tá com uma mensagem da cidade que você está indo embora. Você quer levar para alguém de recordação. Quanto você paga? 50? Nem ferrando, velho. Você vai pagar 70, 80. Um chaveirinho por R$40, R$50. Por quê? Porque eu tô com o mesmo produto num ambiente que eu agrego valor. Então dá para ganhar dinheiro com caneca? Dá. Só que assim, a maioria das empresas entram no mercado através de um produto desse. Porque eu consigo fazer mais fácil, o custo é menor, não tem que ter tanto maquinário, barreira de entrada é menor, mas no final das contas ela fala assim, cara, agora eu tenho que abandonar o brinde e tenho que ir para o jogo de grandes demandas. Senão assim, para eu fazer hoje a margem de contribuição, para eu pagar uma empresa que tem custo fixo de R$50 mil com um brinde, eu tenho que vender muito brinde. E aqui em Navegante você não consegue vender um chaveirinho R$50, né? E você não consegue nem vender 1.500 chaveiros por mês. Ponto. Não tem demanda. A não ser que eu crie um movimento aqui dos chaveiros de... Não tem como. Consegue. Gente, eu acredito que hoje, se você assistir esse podcast de novo, ouvir ele, né? Você que está às vezes no Spotify aí, eu sei que eu falei muita coisa aqui, mas aqui ó, nesse podcast tem muito ouro entregue. Porque hoje uma das coisas que mais quebra uma empresa de comunicação visual é exatamente a falta de controle do real lucro da sua empresa. Não tem lucro ideal, tem lucro real. Você tem que olhar para o lucro que está acontecendo. Se você continuar olhando só para o quanto você vende, para o quanto entra na conta, aceite não ter clareza do momento certo de fazer um investimento. Infelizmente, você vai continuar crescendo na doideira. Infelizmente, eu vi dentro da minha família a jornada de crescer assustadoramente e quebrar. Crescer assustadoramente e quebrar. Esse ciclo repetiu 3 vezes dentro da minha casa. Entendeu? Então, eu tenho morro de medo disso. E acho que isso me motiva também a vir aqui trazer um conteúdo como esse, dar um chacoalhão. Cara, não existe 100% de lucro, não existe 150%, não existe 200% de lucro, sendo que o valor da venda é sempre 100% é o valor da venda. Do valor da venda eu vou ter uma margem de lucro prevista e se der tudo certo vai sobrar na conta. E um insight rápido para terminar, o que fazer com o lucro? Rapidinho, assim. Tá, vamos pensar que eu tive 10 mil de lucro lá na empresa. Eu hoje trabalho uma regra minha. 50% eu faço investimentos, 25% vai para distribuição de lucro e 25% vai para caixa. Então assim, invisto na empresa quanto? R$5 mil. Quanto que eu vou me programar para fazer uma distribuição de lucro? 2.500. Quanto que eu vou deixar no capital de giro da empresa? 2.500. Essa é a minha visão, assim, tipo, de forma rápida. Judá, o que é um investimento? Um treinamento, um curso, uma formação de analista de negócios, uma consultoria. Mas e também a máquina. E também a máquina, mas também outros, né? Às vezes um estoque, cara. Você pegou assim, ó, pegou uma promoção muito massa de um produto, de uma matéria-prima. Compra com o teu lucro. Você vai imobilizar o teu lucro. Você vai pegar, tirar parte do teu lucro, comprar aquela matéria-prima, colocar no teu estoque e aquele lucro vai estar o quê? Imobilizado. O que vai acontecer é que na próxima venda, quando você for usar esse material, você vai estar fazendo dinheiro trabalhar para você. Porque talvez na próxima venda que você estaria pagando 20 no metro, você pagou 16, os R$4 pode girar uns 2% de margem a mais naquela nova venda, entendeu? O estoque, a compra do estoque mesmo, não deixa de ser um investimento também, entendeu? E aí tem, assim, questão de reforma da tua estrutura, fazer um telhado a mais, fazer uma manutenção, criar uma cozinha melhor para os teus funcionários, tudo isso é investimento, está dentro desses 50% que você vai tirar do seu lucro. Judá, o que é os 2.500 de distribuição de lucro? Ponto-chave. Não é pegar e distribuir para os funcionários, é para dono da empresa. A não ser que você tenha uma PLR, que é participação nos lucros e resultados. Aí sim você está fazendo uma distribuição do lucro também com os funcionários. Mas é que ontem eu perguntei para um empresário, falei, você faz distribuição de lucro? Ele falou, tá aí uma coisa que me ajudou, cara.
Eu comecei a pegar o lucro da empresa e fui dando 200 para um, 300 para outro e fui motivando a galera. É foda, cara. Pô, eu era desse jeito, velho. É o que eu entenderia se o cara falasse para mim distribuição de lucro há 5 anos atrás. Tu entendeu? Então, a distribuição de lucro real é você pegar o que sobrou da tua empresa, que é o resultado, e você distribuir uma parte para você. O que é os outros 2.500 de capital de giro? Quanto mais a tua empresa cresce porque você investiu, mais ela fatura. Se ela fatura mais, você tem que contratar mais pessoas. Se você contrata mais pessoas, você tem mais estrutura, mais maquinário, você tem mais custo fixo. Então, você sempre tem que estar aumentando o seu capital de giro, senão você está lascado. Então, tem muito conteúdo aqui para você assistir de novo. Puxa teu sócio, fala para ele, ó, senta aqui, agora durante 1 hora a gente vai assistir de novo. Manda para o financeiro, cara. Manda para quem trabalha no financeiro da empresa, se é a tua esposa, teu marido, teu primo, cunhado, se é uma pessoa mesmo que atua no financeiro, indica esse podcast, porque, cara, é ouro que está sendo entregue aqui. E nos vemos agora no próximo. Então, no próximo, qual que é o tema do próximo episódio? O próximo episódio, ele é um pouco mais polêmico. A gente vai falar daquele funcionário que é ruim com ele, mas pior sem ele. Aquele que era para mandar embora e não mandou. É. O que tem que fazer com ele? Mandar embora. Acabou o próximo podcast. Não, a gente vai falar quando e como demitir daí. Show. Quando e como demitir um funcionário que é ruim com ele, mas é pior sem ele. Um abraço e a gente se vê no próximo AfaCast. Deixa o comentário aqui embaixo de um tema que chama a sua atenção, por favor. Deixa o like e encaminha para tua equipe aí. Fechou? Tamo junto!